entrevistar um artista incrível, porque eu sou apaixonada. Eu tive a chance de fazer 2 peças com ele até hoje, espero que a gente faça outras. E eu sempre lembro que nos ensaios a gente ficava assim, nas coxias, esperando ele entrar, em qualquer ensaio. E você, é uma sensação coletiva, assim, o que vem por aí, o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Ele é um dos artistas amigos que eu conheço, que ele é assim, pra mim, ele é um Freddie Mercury com um David Copperfield. A gente sempre espera uma coisa muito incrível dele e ele sempre presenteia a gente com uma performance muito além do que a gente esperava. Desde a extravagância até as formas mais delicadas de alcançar a gente na arte. E ele é tudo! Esse menino, ele é criador, ator, cantor, dançarino, dramaturgo, compositor, diretor, estilista, personalidade. Ele é a atriz perfeitinha, ele é tudo. Vem, Tauan, vem, Tauan! Amei, pô! Amei. Eu amei a mistura de Freddie Mercury com David Copperfield. Eu poderia pensar em outros. E só acrescentando. Amei. Eu adorei que a gente está em umas cores complementares. Sim, eu tava na dúvida. Eu pensei em te perguntar, mas que cor que ele vai botar, qual o look do dia. Acabei de colocar essa roupa, tava fazendo aula. Arrasou. Bom, gente, eu tava agradeço muito tudo que você falou. Você sabe que eu também te admiro muito como artista. Acho você incrível. E, além de tudo, uma pessoa muito doce, muito generosa. E isso é muito bom ter pessoas assim por perto, porque a gente precisa sempre de pessoas que nos incentivem, de que dialoguem com a gente, de que demonstrem que a gente está numa estrutura de fato de amor e de troca e não de competição. Muito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você é o artista que surpreende a gente em todos os níveis. Que não tem pessoa que conhece o Tauan, que ele lança um vídeo e você não fica assim, cara, o que ele fez dessa vez? Mas vamos lá, eu tava falando com o Tauan, eu assisti a todas as lives que o Tauan fez na semana passada. E eu mandei uma mensagem para ele e falei, Tauan, eu queria fazer uma live um pouco diferente. Acho que a gente está num momento, com a pandemia, que alguns de nós, outros não, assim, tínhamos projetos que aconteceriam esse ano, estavam previstos, e foram cancelados. Eu acho que a maioria de nós adora trabalhar em grupo, trabalhar em elencos grandes, né? Por isso que a gente gosta tanto de musical, que é uma galera, e é uma transcendência, né? Uma coisa coletiva, incrível. E aí, de repente, vários trabalhos cancelados por força maior, todo mundo forçado a ficar muito consigo mesmo e encarar, né, os seus medos, suas criações, suas expectativas, enfim, foi inesperado para todo mundo. E aí a gente chegou nesse momento que eu acho que muitos de nós viraram para projetos que ficaram pelo caminho, né? Viraram para, poxa, eu comecei a escrever um livro, mas não terminei. Eu tinha aquela música que eu comecei a compor e também não foi para frente. Aquela peça que eu pensei em fazer com os amigos. Então tem um monte de coisa que a gente sempre quis fazer, mas é claro, surge um trabalho, a gente vai correndo, porque tem que ir, porque é importante. Mas esse é um momento especial da gente poder dar atenção para isso. E aí eu pensei, quem que eu vou chamar para falar de criação? Poderia chamar pessoas, compositores, setorizar. Mas aí eu pensei, quem é a pessoa? Sabrina, um beijo. Sabrina, beijo. Quem é a pessoa que tira da cartola música para espetáculo, música própria, os próprios espetáculos, livro infantil, livro de tudo que você puder imaginar. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas suas também. Eu li o menino que chegou na Lua, o menino que pisou na Lua. Que visitou. O menino que visitou. Oi, Gustavo, oi, Sabrina, oi, todo mundo. O menino que visitou a Lua, os grilos e várias peças que eu não sei se as pessoas... O edredom, que são coisas maravilhosas e eu não sei se todo mundo conhece. Então, é claro que a criatividade em pessoa, exatamente. Esse é Tauan. E aí eu fiquei pensando, é claro que todo mundo conhece agora o seu trabalho, pelo trabalho na internet. Se der tempo no final sobre isso, senão eu marco uma live só para falar sobre criação de internet, chamo você, chamo vários amigos. Mas eu me apaixonei pela música do Antimusical, bibliografia musical. Né? São muitas canções e muitas histórias do Tauan pra gente se apaixonar. E aí a pessoa mais criativa do mundo que eu conheço, perto de mim, é Tauan, sem dúvidas. E queria que você contasse pra gente dos projetos, assim, como é que são os seus processos, as coisas que te inspiram, as coisas que marcaram a sua formação, um livro,
uma pessoa, os professores, as pessoas que te alimentaram para você ser esse artista tão múltiplo, tão rico, tão surpreendente, e inspirar a gente que está agora nessa quarentena, ali, batendo cabeça, falando, meu Deus, como é que eu coloco isso aqui para frente, como é que eu posso me alimentar? Não sei, alguma coisa formas suas, coisas que você experimentou, coisas que deram certo, coisas que você gostou de fazer, formas que de repente você não gostou. Eu tô só falando pra caraca. Eu tô vendo, tava assim. Maravilhosa, tô amando, tô amando. Eu tô vendo, tava assim. Tá, posso pedir uma coisa? Fala, fala. Você arruma uma pessoa pra fazer uma Wikipedia do Senhor, porque eu fiquei doida na internet catando coisa, porque esse ele entra no projeto, ele faz a música, a direção, o roteiro, não sei o quê. Aí eu conheço várias coisas das quais você participou, que você dirigiu, e eu não sei exatamente tudo que você fez, porque você pega e você acaba fazendo um monte de coisa. Pega um ser humano, senta num computador e fala, aí tem essa peça e essa e aquela, não sei o que. Eu tenho uma lista aqui, mas eu vou esperar você falar. Se você não falar de uma delas, eu falo. Eu vou esquecer, com certeza. Por onde você quer começar? Acho que eu posso começar a falar sobre criação, criatividade e sobre... Você falou alguma coisa também sobre inspiração, sobre o que me motiva a fazer os projetos, né? E primeiro que eu acho que a minha maior qualidade é a criatividade. E eu sempre reconheci isso desde criança. A execução do que eu imagino e penso nem sempre é tão boa. Mas eu acho que as ideias, elas são muito boas. E eu sempre fui muito estimulado a ter ideias, a ter pensamentos críticos. E como eu faço arte desde criança, eu acho que a arte também permite que a gente faça esse movimento de pensar, de pensar de uma forma lúdica as situações. Sabe quem é o Vitor Lamoglia? Uhum. O Lamoglia, ele fez cal comigo e eu não lembrava dele. E ele me disse que a primeira aula dele, ele era super tímido, que ele tava, tipo, na aula e a professora colocou uns lenços gigantes, assim, no chão, e que ele entrou na aula super tímido, e a professora falou assim, agora vocês imaginem que esses lenços são o que vocês quiserem, é o que você quiser, os lenços. Os lenços são o que vocês quiserem. Nossa, demorei muito para formar essa frase. E que eu peguei um lenço, saí correndo e gritei, eu sou o vento! E que ele falou, então, eu fiquei impressionado, porque eu achei que aquilo era só um lenço mesmo. E eu não fui tão longe. E eu acho que essa minha capacidade de abstração, de ver o mundo de uma forma muito pouco... Um mundo bem lúdico e que fosse possível contar histórias através do mundo, sempre foi uma coisa que desde criança eu tinha, assim, sabe? E acho que eu fui estimulado isso. É muito importante a gente também estimular, né? Minha família poderia simplesmente dizer para eu parar, ou então... E às vezes tem famílias que não tiveram isso, né? Por isso tão importante as políticas públicas, né? A cultura via assim de várias instâncias, né? Do federal, estadual, municipal, para suprir isso, dar valor ao trabalho dos artistas, ao alcance dos artistas, de chegar cada vez mais longe, né? Isso. E aí eu acho que foi uma coisa que eu tinha desde criança. Essa semana eu fiquei pensando, quando você me falou, durante as lives também, o que me motivava a escrever. E aí tem duas formas de entender, na verdade. Uma bem mais lúdica e romântica, e a outra muito prática. E eu tô tentando, acho que durante esse período de isolamento, eu comecei a tentar entender determinados conceitos que eu achava que eu não achava muito, que não achava conceitos éticos, e que hoje eu percebo que, na verdade, a gente cria umas resistências muito bobas em relação a determinadas coisas. Então, a forma mais romântica de pensar é que eu escrevo histórias e produzo espetáculos e uso a minha arte como transporte para poder falar de mim, da minha subjetividade, do que eu quero enxergar no palco, da forma como eu quero me relacionar com o mundo e ver ele. Mas tem uma outra forma menos romântica e prática também, que é de entender a minha carreira e tentar me posicionar a partir de estratégias. E às vezes a gente acha que isso não é uma coisa muito
a gente confunde muito com outras coisas, tipo ambição ou então manipulação. Mas não deixa de ser, né? Porque essas palavras têm dois polos, né? Um polo muito negativo e o outro que é extremamente saudável. Mas eu tenho gostado de pensar dessa forma, né? Que a gente também, como artista, precisa criar estratégias para dialogar com o nosso público a mensagem que a gente quer passar. Então, eu percebo que durante toda a minha vida, os meus projetos, eles também tinham essa abordagem, né? De o que eu gostaria de fazer, para quem eu gostaria de falar, o que eu gostaria de contar, as formas que eu ia precisar assumir para poder viabilizar esse projeto e, sobretudo, quem eram as pessoas que podiam também possibilitar que ele acontecesse e as situações que podiam possibilitar que ele acontecesse. E hoje eu vejo isso de uma forma... Eu racionalizei, né, todo esse processo, mas eu entendo que isso também fez parte das coisas mais bem-sucedidas que eu tive a oportunidade de fazer. Exemplo. Eu comecei a fazer teatro muito criança e quando eu era criança eu participei de muitos programas de calouro e acho que era a forma também que a minha família teve de me manter fazendo arte, era uma coisa extremamente dos anos 2000, finalzinho dos anos 90 para os anos 2000, era uma coisa muito midiática, assim, todo mundo... E tinha um retorno, né, porque eu era uma criança que dançava, uma criança que cantava. É tão maravilhoso ter essas imagens hoje em dia. Eu agradeço muito a sua mãe. Eu hoje em dia acho um presente. Eu não recomendo, tá? Não recomendo. Esse foi o meu processo, o meu caminho, mas eu acho de fato que a criança precisa de experiências mais lúdicas, que não estejam relacionadas só com a competição ou então um retorno midiático. Assim, eu acho que tem que, sei lá, eu acho que criança tem que ter um quarto todo branco para ela rabiscar todo e não ir a programa de auditório. Mas foi o meu caminho, foi ótimo também, não tenho a menor frustração em relação a nada que eu vivi. E quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu fiz minha primeira peça, que foi a ópera do Menino Maluquinho com a Karen Ascioli. Então, que é uma super orquestradora, né? Tipo, uma maestrina do teatro e da arte. E aquela... A forma criativa como a Karen se relacionava com as coisas também me inspirou muito. E aí, eu comecei a fazer teatro, só que começou a não rolar as coisas. Sabe? Como assim? As coisas começaram a não acontecer da forma como eu acreditava que fosse acontecer. Então, eu comecei a fazer teste e comecei a não passar. E isso é determinante na minha vida. Com 14 anos, eu fiz teste para Noviça Rebelde e não passei. E aí, sempre que eu saía de um teste, eu ficava muito triste. E, ao mesmo tempo, eu conseguia desenvolver alguma outra coisa para poder contornar aquela situação. Então, eu fiz esse primeiro teste. Você acha que isso te marcou tanto, essa expectativa que você tinha de participar dos grandes espetáculos? Como é que era isso, assim, numa balança em relação aos projetos que eram ideias só da sua cabeça, assim, que você fica, meu Deus, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, isso é muito meu. Então, foi um processo para entender isso. Eu costumo falar, eu desenvolvi as minhas habilidades sendo reprovado em teste, mas eu não recomendo as pessoas serem reprovadas. Eu gostaria de ter passado, tá? Tipo, eu gostaria de ter passado. Todos nós gostaríamos. E talvez eu fosse uma pessoa muito mais acomodada, isso é verdade. Mas eu também seria extremamente mais confiante em determinadas coisas. Eu acho que eu desenvolveria outras habilidades. E aí, enfim, eu percebo que... E aí, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a... Eu fiz um outro espetáculo infantil e comecei a ter um pensamento crítico sobre os textos que eu estava fazendo, sobre as coisas que eu estava vendo. E quando eu fiz 17 anos, eu fiz um outro espetáculo infantil também que não tinha compositor. E que eu falei, eu vou fazer as músicas. Amo! Porque eu vou fazer muito bem isso. E antes eu já, em casa, criava os meus próprios textos, criava as minhas próprias músicas. Mas conta isso, Paula, você em casa criando as suas próprias coisas. Não sei, Flora, como era. Como foi esse Vem para processo. você. Começa a vir. Como é que as coisas vêm na sua criatividade? Elas vêm já inteiras, vem um pedaço, vem um clarão assim de um personagem, de outro. Eu estava assistindo hoje eu li seus 2 textos, Menino que Visitou a Lua e Os Grilos, e eu assisti o Edredom de novo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Esses personagens do Edredom, todos esses da televisão, a televisão, você vê, a televisão é uma parte da sua história, ela está super no Edredom, de maneira crítica.
Tem o intervalo comercial e todo mundo ria dessa, porque é muito engraçado. Os detalhes, assim, a riqueza dos detalhes, é impressionante. Eu acho que criança vinha na brincadeira mesmo, sabe? Mas depois a gente é obrigado também a criar algum tipo de método, né? Para ter algum tipo de resposta e retorno. E aí vinha, e eu escrevia, e era divertido, e era uma coisa... Era a minha diversão, era meu passatempo. Como é E que você fazia, assim, desde criança? Você juntava os amigos e fazia peça? Você nunca, fazia o monólogo sozinho? eu nunca concretizava os projetos. Eram projetos Mas que você fazia ficavam assim. engavetados. Mas você não fazia, por exemplo, fazia e apresentava para a família? Não fazia, Flora. Não fazia. Eu consigo te Era... ver criança fazendo isso. Não, pior que não. Eu sou, na minha intimidade, extremamente tímido, assim. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Hoje em dia não sou mais, mas assim, eu ainda fico muito envergonhado em situações que eu não me sinta confortável. E a minha família sempre foi maravilhosa, mas eu não tinha essa coisa de apresentar para a família. Não tinha, não tinha. Porque eu acho que eu já apresentava tanto fora, já era tanto. Ah, Eu não tava brincando de ser alguma coisa, eu já era fora. Então, assim, eu queria fazer outras. Não sei, eu acho que tem um pouco disso. Tá um pouco relacionado com isso. E aí, o que aconteceu? Quando esse espetáculo que eu fiz com 17 anos, que tinha Reiner, Juliana Druz, ah, o Renan Matos, tinha uma galera, assim, super legal. O Digão também fazia. O texto era muito ruim. E ali eu falei assim: eu escreveria esse texto muito melhor. E eu comecei a intuitivamente pensar no que eu faria de diferente. Eu sempre amei fazer isso. Até hoje eu amo. Tipo, ir assistir uma peça e pensar, pô, não curti muito, o que eu faria diferente? E não ter mais um tipo de pensamento super só de julgar, assim, sabe? Ah, eu odeio, detesto. Não. De pensar, caramba, às vezes eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. Enfim, acho que é interessante pensar dessa forma também. E aí, desse espetáculo eu falei que eu queria escrever, e ali eu falei, eu quero escrever um texto, de fato. Aí comecei a me apaixonar pelos musicais, que vinha apaixonado desde os 14 anos, comecei a ver muitos musicais. E quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, abriu o concurso de dramaturgia da Escola Sesc. Tinha 18 anos, vai fazer quase 10 anos já. E aí eu escrevi O Menino que Visitou a Lua, que era um infantil, que e lindo! coloquei no concurso da Escola Sesc e ganhei. E aí isso dá uma validada maneiríssima, né? Porque você fala, caramba, eu tenho as pessoas estão ouvindo o que eu tô falando e é bacana o que eu tô falando. E esse texto surgiu porque eu tava vendo um programa na MTV e tinha um programa que eles apresentavam tribos, assim. E aí tinha uma tribo que era a tribo dos albinos. Uau! E Uma pessoa, te vi no musical, me apaixonei por você, você é incrível, tal. ai, obrigado. Tinha E uma aí tribo de albinos, como é que é isso? era uma tribo, não eram tribos indígenas, era tipo. Isso é um termo bem 2000, assim, Grupos. sabe? Grupos, assim, é. E aí tinha um grupo Aham. que eles eram meninos albinos que jogavam basquete. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí fiquei com muita vontade de criar um espetáculo. E um espetáculo para Karen Ancioli dirigir. Um Ah, espetáculo que tivesse uma abordagem que fosse menos comercial. Um espetáculo que falasse de questões também tabus. É engraçado, hoje em dia eu fico lendo o texto e eu acho que eu falo um pouco de preconceito, né? De fala. bullying, assim, Bullying, mas eu achava que a temática da separação era a o principal. temática. Eu achava muito. Que eu tava subvertendo muito as coisas, sabe? Que eu Ah, tava. mas é tão delicada a maneira como você faz, e a comparação com as fases da Lua é muito. Não posso dar spoilers, vocês vão ler esse livro de Tauan, vocês vão atrás disso. Sim, É mas, lindo, é tão sutil, assim, é muito ó, artístico isso. agora entrou o Vitor Rocha também, que é maravilhoso. O Vitor é incrível. Isso. E. é, E aí, ô Florinha, tipo, eu achava de fato que era assim um tema super tabu, que eu tava subvertendo muito as coisas. E de alguma forma eu tava, mas eu não tava subvertendo tanto quanto eu achava que tava. Pois é, e aí eu consegui traduzir dessa forma esses dois temas que eu tava querendo muito falar e ganhei lá o concurso da Escola Sesc. Aí o segundo texto que eu escrevi, que foi Os Grilos, eu já tava muito imbuído do, Mega político, social. eu já estava muito imbuída da faculdade e eu gravei um filme, que eu gravei uma cena e a cena foi cortada. E os meninos falavam uma coisa assim no livro, no filme, uma vez. Você teve uma frase muito marcante.
que eles falavam, e eles usavam como piada. Você conhece meu pai? Aí todo mundo falava, ah, não conheço. Ele falava, eu também não. Os meninos no set, assim, brincando. Uhum. E eu achei aquilo muito pesado, sabe? Achei muito de uma densidade, assim, né? De uma complexidade, você transformar isso também em piada, porque ela vai refletindo várias coisas, né? Enfim, Flora, o que aconteceu? Aí eu reli o meu texto e falei, cara, essa criança que eu tô escrevendo não é uma criança que representa as crianças do Rio de Janeiro. Eu sempre tive uma coisa de falar de folclore contemporâneo carioca. É um termo que eu nunca falei para ninguém, mas eu sempre pensei a minha obra dessa forma, de falar. Nunca pensei assim, vou até anotar e agora vou rever e repensar. Eu nunca nem falei isso para ninguém, mas eu sempre acho que que o folclore, né, que a cultura, né, ela está relacionada mais com os nossos hábitos do que só com ícones, assim, sabe? A gente consegue perceber o Bumba Meu Boi como folclore, mas a gente não consegue perceber comer churros, que é uma coisa extremamente Rio de Janeiro, como algo também que faz parte da nossa cultura e do nosso folclore. E aí eu comecei a pensar, cara, essa criança que eu tô escrevendo do menino que visitou a Lua tem conflitos de uma criança do Leblon. Conflitos de uma criança que tem uma estabilidade, que tem pai e mãe, que embora eles tenham se separado, de alguma forma ele tem essas duas referências, ele tem uma família tradicional, né? E aí não falta ali nada de muito de essencial, né, para sobrevivência ali. Ele tá até amparado, de certa forma. Uhum. E aí não era algo tão social. E acho que a faculdade também dá muito essa abordagem mais social. A gente vai aprendendo linguagens. E aí eu escrevi os Grilos, que é uma tragédia para criança, que tem um coro grego, porque era o que eu estava aprendendo naquele momento na faculdade, que tem então, uma questão mais, uma abordagem mais social. Alguma coisa que deu o gatilho dos Grilos, assim, uma coisa, uma matéria que você viu, uma história, ou foi isso, uma matéria junto com o livro que você estava lendo, era Antígona, era o quê? Então, eu queria falar a história de um menino daltônico. Queria contar a história de um menino que era daltônico. E aí eu comecei a pensar que eu queria falar que ele morasse numa fazenda. E aí, tá vendo? São livres associações que eu tenho, assim. Né? E aí que ele morava numa fazenda, aí eu ficava pensando, mas o daltônico, eu já nem sei mais, eu acho que o daltônico ele não enxerga a cor verde. Então, tem o verde e vermelho, né? Tem uma confusão. Ele confunde o verde com o vermelho. É isso. Daí eu comecei a pensar que a fazenda poderia ser um lugar extremamente aflitivo, né? Porque, na real, é um lugar... A grama... tudo verde. E aí eu sou do Mato Grosso do Sul, a terra é vermelha. Agora que você falou isso, eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser uma confusão. Exato. Então tinha essa coisa do verde. E aí, em algum momento, eu comecei a pensar em grilagem, que eu queria falar de grilagem. E a maneira como você fala é muito legal também. E aí, depois que veio grilagem, veio os grilos, e eu comecei a pensar, cara, fechou o círculo. Porque eu chamo de pulo do gato, que assim, tem sempre algo no projeto que amarra ele e torna ele algo extremamente criativo e... inteligente, né? Tem uma inteligência própria, um link, né? E aí o pulo do gato foi justamente pensar que, na verdade, ele não enxergava os grilos porque os grilos também eram verde e eles enxergavam como vermelho. Então tem todo um trabalho sobre a confusão. E aí eu falei, os grilos podem ser um coro. E aí eu falei, vou botar a tragédia na história. Então acho que foi um processo meio de tentar entender. Mas posso falar, essa é a visão mais romântica, como eu falo, como eu estava falando inicialmente. Mas o meu objetivo, mas tinha um objetivo também estratégico nisso, que era ganhar um concurso de dramaturgia. Uhum. Então, eu acredito real que todos os concursos eles têm pulos do gato, né? Ele tem formulinhas para você ser melhor avaliado, sabe? Então, eu sabia que competir com um texto infantil num concurso que ia selecionar 5 textos era muito importante, porque eles iam querer uma diversidade de linguagens. O Brasil não tem uma tradição tão grande, dramatúrgica,
sobretudo na parte do teatro infanto-juvenil. Então, eu sabia que seria uma forma interessante também. Suprir uma carência também. Exato. E além disso, também escrever um texto com uma estética que não teria sido escrito antes para teatro infanto-juvenil. Então, além do meu desejo como artista de falar algo, tinha também a necessidade de criar Inovação. e de criar um produto que fosse ganhar um concurso de dramaturgia. Isso durante muito tempo eu li como uma coisa errada, né? Porque você, na verdade, você tá. Você achou que você estava racionalizando o processo criativo um pouco? E que eu estava manipulando a situação para poder ganhar um concurso. Nesse ano, o que foi acontecendo? Esse foi o ano do Spamalot. O Spamalot tinha acabado na Unirio e fazer o Spamalot para mim foi muito bom, assim, porque eu fiquei extremamente realizado. Acho que foi um projeto que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa que era mais adulta e que eu tinha algum destaque, que eu podia fazer o que eu quisesse, assim, com algumas A sua ressalvas. cena era o momento que a gente esperava na coxinha, assim, meu Deus, agora é a cena do Tauan. O que ele vai fazer? Amava fazer. Isso é uma história que acho que ninguém sabe, Fló, também. O Serpa comprou os Spamalot, né? E aí, o Rubinho tinha falado, cara, o Serpa quer muito que você faça, mas pra isso você vai ter que fazer o book. E eu não queria fazer o book. Eu não queria fazer, mas eu fiz porque por causa dessa oportunidade que existiria de fazer o Spamalot. Então, Flora, eu não queria fazer porque fazer os projetos de teatro musical da Unirio era muito desgastante e me fazia e era uma energia durante um tempão que sugava muito, que era muito muito trabalhoso. Eu não queria fazer por causa disso. Você já estava com outros planos? Eu nem tinha outro. Acho que os meus outros planos eram, sei lá, estudar, ficar na faculdade. Durante... E o Edredom não é dessa época? Então, o que aconteceu? E aí eu entrei para poder fazer o book e fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Detestava fazer, detestava. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu preciso fazer alguma coisa que eu curta, né? Então eu vou criar um espetáculo meu. Que é um musical que fala mal de musicais. Que é o antimusical. E na época todo mundo falou, ai, que loucura, por que você vai fazer isso? As pessoas vão odiar, as empresas vão odiar, você só vai ser chamado pra fazer nada. Eu contava o antimusical, então, é de 2013, 14? 2013. 2013 e 14. E os hackers, né, americanos, quando eles invadem sistemas operacionais muito grandes, eles, na verdade, não são processados. Agora eu acho que são, mas antigamente eles não eram processados. A empresa, a NASA, chamava eles para trabalhar com eles, porque eles conseguiram vencer. Pela proeza. Exato. E por mostrar que eles conseguiam invadir sistemas operacionais muito complexos, né? E aí eu pensava muito nisso. Eu falava, cara, eu quero hackear o teatro musical. Eu quero fazer com que as empresas me chamem justamente porque eu tô apontando as falhas dela. E aí foi justamente... Pela ousadia. Exato. E aí eu ia montar o musical, o Render ia dirigir. E era eu e mais 4 amigos. E ele não saiu. E foi a maior frustração da minha vida. Mas vocês chegaram a ensaiar? A gente chegou a ensaiar, a gente chegou a pesquisar, assim. E ele não aconteceu. Eu fiquei muito Quanto puta. tempo? O quê? De vocês ensaio? ensaiaram? Assim, já estava umas 2 semanas e fazendo experiências que não eram só de vamos montar 2 meses de espetáculo e estrear. O nosso objetivo era ir ensaiando aos poucos e construindo bem aos poucos. Construção coletiva. Isso. E eu fiquei muito puto com as pessoas. Porque eu senti, olha que loucura, eu sentia que as pessoas não tinham o mesmo nível de dedicação para aquele projeto que eu estava tendo. E hoje você acha que elas estavam com um olhar mais para uma oportunidade já profissional de produtoras grandes? Também, Florinha, mas por de alguma outra. Sim, é isso. Desculpa, eu não tinha entendido a sua resposta à sua pergunta. Eu acho que elas não estavam tão determinadas com aquele projeto porque elas também estavam mirando outras coisas ao entorno. E hoje eu percebo que elas estavam super certas, assim, sabe? Que tudo certo. Eu que estava muito comprometido com alguma coisa que, na verdade, não estava dialogando com o que elas queriam no momento. E é isso. Acho que a vantagem da gente ter um projeto é que ele
é muito... um projeto que é nosso, ele vai ser muito mais importante pra gente do que qualquer outra pessoa. E não tem problema nisso, sabe? Mas a gente precisa ter essa consciência de que esse projeto vai ser sempre muito mais importante pra mim do que qualquer outra pessoa, mesmo aquela que esteja extremamente engajada e apaixonada pelo projeto. E ali eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito triste e continuei fazendo teste, continuei sendo reprovado. Então eram muitas viradas. O que estava acontecendo? O book estava acabando e eu não gostava E de o book não fazer. acabava nunca, né? O book não acabava O book nunca. não acabava. Um beijo pra Thay, que passou aí. O Renato está falando. Então, se você morasse em São Paulo, eu grudaria em você. Eu também, Renato. E eu te entendo muito, que eu passei os últimos 2 anos tentando começar projetos, e é aquela coisa que você fica aflito, porque parece que só você acha aquilo importante. Exato, E agora eu estou super focada em projetos que são mais autônomos ou mais solo. Por quê? Não é nem porque eu gosto, eu prefiro coisas com mais pessoas, mas é porque eu sei que está todo mundo no seu corre e é difícil conciliar, é difícil as pessoas acreditarem que nem você e comprarem aquilo junto com você, entendeu? Às vezes você tem que ir sozinho algumas vezes. Total. E aí eu tava acabando o book, eu tava super infeliz, eu tava puto com as pessoas que estavam fazendo o antimusical junto comigo, porque, elas não estavam, naquele momento, dialogando com o que eu queria, né, que era o meu sonho, e eu tava não sendo reprovada em vários testes. Aí Fase de baixa do artista, né? Que a gente tem. Pra gente lidar emocionalmente com isso é um aprendizado. E aí, o que aconteceu, Florinha? Eu decidi, eu tinha um texto guardado, que era o Edredom, falei, vou participar do Festival de Sketch e vou ganhar para provar para essas pessoas que não quiseram fazer o antimusical comigo que o meu trabalho é bom o suficiente para poder ganhar um festival de sketch. E eu não acho esse sentimento nobre. Eu não acho esse sentimento nobre, mas é interessante. Eu de um tempo para cá, tenho tentado ser muito sincero com os sentimentos que eu tenho e os sentimentos que eu tive, porque eu acho que essa é a forma mais nobre de ajudar uma pessoa, sabe? Quando você conta com sinceridade uma história. A minha motivação para fazer o Edredom foi revanche, foi vingança. Assim, foi uma revanche maravilhosa. Exato. Agora a gente tem o Edredom no mundo, graças a... Mas porque realmente, a gente acho que o primeiro pensamento é essa revanche, mas depois a gente ganha tão mais, né? De levantar projetos. E agora que você tem essa experiência de um projeto atrás do outro, a próxima não vai ser uma revanche, vai ser eu sou artista, sabe? Pois é. Mas é bom pensar dessa forma. E aí, depois que a gente ganhou o festival de sketch, que eu também consegui provar para mim mesmo que eu era capaz de criar um conteúdo que, como ator, me possibilitasse ganhar as coisas e fosse validado por prêmios, aí foda-se, sabe, o que aconteceu antes, assim. Tudo se apagou. Porque aí agora tinha o meu trabalho, eu tava falando do que eu queria, dialogando com as pessoas da forma como eu queria. E que falou? Eu queria ser. Eu queria ser famoso só pra pisar em quem me esnobou. Então, Augusto, não acho esse sentimento. Não acho que esses sentimentos não sejam nobres. Vamos ressignificar esse sentimento. Vamos usar esse sentimento. Exato, uma outra frase, mas que vai dar um gás na gente. Exatamente. Suzana tinha falado um negócio aqui. O que a Suzana falou? Fases da vida, realmente. Não, exato. E aí, ali, as coisas começaram a mudar muito. Eu fui me apresentar. Uma mudança de perspectiva, né? Total. E eu me senti muito empreendedora, eu me senti extremamente capaz de produzir o meu próprio projeto. Nesse meio tempo, rolou um seminário de teatro musical do CEFT, que eu participei de uma mesa de dramaturgia. O Rodrigo Nogueira estava lá, eu apresentei uma das músicas do antimusical. Você estava nesse dia, eu acho, Flora? Eu acho que eu fui a todos os seminários. E aí eu apresentei essa música, e aí ele me chamou para fazer uma oficina com ele. Da oficina ele me chamou para ser assistente de direção dentro da aventura, no primeiro musical, a gente nunca esquece. E aí eu pensei, hackeei. Consegui hackear. Então... Mas às vezes é uma coisa que a gente não espera, né? Uma coisa que a gente mesmo faz, que puxa outra, que não sei que abre um olhar de uma pessoa de fora para ver a gente artisticamente de uma maneira diferente. Pois é. E aí eu ressalto essa importância da autoprodução também. Não precisa você produzir um super espetáculo, mas produzir algo que dialoga o que você está a fim de dizer, da forma como você gostaria de dizer, e não importa o meio, a plataforma, o que é importante é se isso é uma vontade sua, se isso é um desejo teu, se é genuíno da tua parte, que você faça. Então, assim, às vezes não é o antimusical com 4 atores maravilhosos e uma orquestra. Às vezes é o Edredom, que nem luz tem,
que só tem um tapetinho, entendeu? E isso Mas é isso, mas é uma coisa que você consegue levantar com você mesmo e que tem um significado muito particular para você e que as pessoas vão... Você também coloca um produto diferenciado no mercado, né? Pois é. E aí, Que uma produtora grande não vai fazer. por causa do edredom, eu conheci a Manu também, e aí a gente tem uma parceria gigante também, porque eu acho que, assim, naquele momento, eu acho que foi a pior coisa que a gente poderia passar, né? Da incerteza do primeiro projeto. E aí, então, a gente tem essa parceria desde sempre. E, e aí, Flora, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais profissional para mim. Aí, depois do primeiro musical, eu fiz o Rock in Rio, por causa do Tony, que eu conheci. E o Tony também é uma pessoa muito especial para mim. O Tony é uma pessoa que eu dialogo muito bem, que eu trabalho muito bem com ele. Então a gente eventualmente está fazendo coisas juntos porque acho que a gente se dá muito bem trabalhando e foi muito importante conhecer ele. Eu me sentia muito carente nessa parte mais musical, assim, de uma pessoa que fosse para mim, que conseguisse entender as coisas que eu gostaria de dizer também musicalmente. Até então eu não tinha realmente encontrado essa pessoa que eu dialogasse de uma forma muito fácil e fluida, sabe? Embora eu tenha conhecido diretores musicais maravilhosos também. Mas acho que com ele bateu. E às vezes é assim também, né? E aí a gente fez o Rock in Rio. Depois do Rock in Rio... E aí, ao mesmo tempo, fiz o teste lá pro 60. E aí, quando eu entrei no 60, que eu tinha lá aquele fixo show, eu consegui também fazer outras coisas em paralelo. Então, saiu o Antimusical lá pelo Seften, enfim. E o Antimusical, prática de montagem, é muito diferente do Antimusical que você tinha idealizado anos antes? Muito diferente. Textualmente, concepção de direção, como é que foi isso? Muito diferente. Por quê? Porque a gente... Foi o quê? 2014 que eu escrevi o texto, 2013, 2014. O Antimusical só foi sair em 2018. 4 anos, assim. Foram 4 anos que pro Brasil mudou tudo, né? A Júlia Morgante foi maravilhosa na primeira, porque a Ju super topou produzir, dialogar com a gente. Eu fiquei muito frustrado porque não saiu, assim, e eu já falei isso aqui, enfim. Mas a Júlia foi uma pessoa maravilhosa que estava muito ativa e presente. Eu sou muito grato a ela mesmo. E aí eu achava, Florinha, em 2014 eu estava numa coisa muito combativa, na verdade. Eu tava assim, precisamos acabar com essas empresas de musical gigantescas, porque eu não tinha, eu não conhecia de dentro, né? Eu estava especulando o que estava acontecendo. Aí em 2018 eu já estava dentro de 2 empresas, já tinha experiência com 2 grandes empresas e sabia que grande parte daquilo que eu estava especulando não era justo. E não era muito inteligente eu apontar o dedo também, porque a gente estava vivendo em 2018 um período extremamente frágil, que a cultura já estava... 2016, 17, 18 foi assim para a cultura, uma porrada atrás da outra, e ainda está... E continua. E foi um aprofundamento de tensões, assim. E aí eu falei, cara, não vale mais a pena ficar batendo em artista, sabe, em produtora. Tem que bater nas pessoas certas. Então, acho que tem um tom mais político, tinha uma abordagem, tinham muito mais personagens, porque era uma prática de montagem, então existe essa demanda também de ter muito. Eu te perguntei isso, porque você disse que eram 4 atores antes. Isso. E aí mudou, né? Entrou uma galera, e também 2 elencos, o quanto que isso influenciou a construção do texto e dos personagens. Antes os 4 faziam mais personagens, ou você criou mais personagens para a história? Tinham 8 personagens ao todo. Acho que no Antimusical tinham 17 agora na prática, mas eles faziam um personagem no primeiro ato e outro no segundo ato. Aí depois, para a prática de montagem, eu consegui dialogar o primeiro com o segundo ato. Enfim, uma confusão, mas que foi muito bom também. O 2018 foi um ano muito bom para eu poder testar, assim. Além do Antimusical, eu já tinha vindo de 2017 dirigido o nome do espetáculo, que foi muito incrível. O nome do espetáculo é o espetáculo que eu participei, que eu mais gosto do resultado. Gosto muito, muito, muito. Até essa semana a gente tá saindo um daqueles prêmios de blog de teatro, tá saindo o prêmio pro Antimusical até hoje. Eu fico impressionada. Legal. E o Antimusical, o de São Paulo tinha 13. E aí no ano de 2018 eu consegui testar também minha dramaturgia com o Jogo da Vida, que foi um outro espetáculo que eu também
amo, fico Mas doida. também, ó, mas Tauan, eu queria perguntar antes de você entrar no próximo espetáculo, que são Vai, muitos. fala. Quando você teve a ideia do antimusical, também, de onde que veio o Sparkle, sei lá, Então, a acho que faísca? então, acho que foi da necessidade de mostrar o meu descontentamento com o mercado de teatro musical, que era, Na época. na época, que era zero inclusivo, que era muitíssimo fechado, que estava muito concentrado na mão das grandes produtoras, que não oferecia outras possibilidades senão fazer um musical passando por um teste. Acho que a gente já mudou um pouco, assim. Acho que o book foi muito importante para isso. E é um espetáculo que eu odeio. Mas eu acho que o book aqui no Rio de Janeiro fez com que as produtoras começassem a entender que o poder não estava só na mão delas. Que outras Sim. produções, que uma produção universitária conseguia levar tanto público quanto o musical. Tinha uma... Hackeou, né, de certa forma também, hackeou. Hackeou total. E acho que dessa forma, a partir dali as coisas começaram a mudar. Assim, a gente tem pequenas produções que também começaram a fazer bastante sucesso, aí outras possibilidades de dramaturgia. Produções médias, né? E pessoas fazendo trabalhos autorais que também têm alguma visibilidade. Mas eu acho que naquele momento, aquele pré-book, cara, não existia você fazer um musical que não fosse Uma discrepância, né? Muito grande. uma discrepância muito grande. E eu falei, não existia. Várias pessoas produziam espetáculos, mas eu acho que existia um status que só os musicais das grandes empresas conseguiam alcançar. Hoje em dia eu não acho mais isso. Hoje em dia eu acho que o mercado está bem... Hoje em dia eu acho o contrário. Eu acho que os musicais das grandes empresas às vezes têm menos de status do que um musical autoral, um musical menor. Assim, sabe? Agora eles correm esse risco, né? Então assim, acho que as coisas mudaram. Então aqui estavam querendo muito falar, gente, esse sistema é absurdo. Esse sistema reproduz um modelo capitalista fabril que não. Quem manda é o dono do meio de produção. E a arte não é sobre isso. A arte não é sobre uma pessoa que manda e as outras pessoas que obedecem. É sobre outras artes são capazes de engajar tanto quanto a arte que é oferecida com mais opulência, né? Sei lá, com mais recursos, ocupando determinados espaços. E os artistas não são tão descartáveis, sabe? Quanto ainda são. Parecia que um trabalho não te ajudava a ser escolhido para fazer outro. A ser escolhido, não. A ser chamado para fazer outro, sabe? As pessoas são atores e atrizes que têm uma carreira, saca? Um ator não pode simplesmente não ser cogitado, não ser pensado para um próximo espetáculo simplesmente porque vão abrir uma audição e vão aparecer outros atores, entendeu? Eu acho muito cruel nesse sentido, porque cara, você está dentro de uma empresa. A empresa nem cogita chamar você para fazer o próximo espetáculo dela, ela simplesmente zera tudo. Isso eu achava muito cruel. Acho que isso fazia com que a gente não se estabelecesse como mercado, sabe? Tipo, e eu entendo que isso ainda aconteça, mas eu vou citar, tipo, casos específicos de atrizes. A Cacau Gomes, por exemplo, que é uma super atriz. A Cacau não pode simplesmente não ser cogitada para fazer o próximo espetáculo de uma empresa que ela trabalha, sabe? Porque eu acho isso um absurdo. Eu acho isso... Parece que as pessoas não têm memória, que elas não querem dialogar com o que aconteceu recentemente. E não é uma atriz que não apresentou nenhum tipo de resultado. É uma atriz que sempre mostrava resultados incríveis. Então, assim, isso que eu ficava impressionado naquele momento. Assim, a dificuldade dos artistas entenderem, dos atores entenderem que a arte estava na mão deles e não das grandes produções. Mas ao mesmo tempo, os atores também foram ganhando essa consciência de que não bastava confiar que uma produção fosse mantê-los dentro de um mercado e que todos teriam que procurar se capacitar e suprir as lacunas que nós temos de conhecimento de produção, de burocracia, de tudo que... Porque, é claro, você é múltiplo, tal, mas nem todo mundo consegue dar conta de fazer tudo artístico e tudo de produção.
Mas é Sim, uma coisa que a gente tem uma consciência de que a gente tem que correr atrás e se associar e procurar formas alternativas, procurar exato. editais diferentes, concorrer em outros parâmetros desses editais. O artista tem que ser, em essência, corajoso, né? Isso é uma Pois é. coisa que, poxa, sei lá, tem coisa. A gente é muito desafiado pelo próprio fazer artístico. Como é que é isso para você, por exemplo? De quê? Que exatamente? Da coragem, que você falou que você era uma criança que não. Assim, você já trabalhava com isso, mas que no ambiente doméstico você não era tanto. A impressão que a gente tem, a gente vê hoje, você e sua mãe o tempo todo, Aham. os vídeos de pensar, sempre foi assim. E a gente conhece crianças que em casa são muito assim. E achei Sim. interessantíssimo você dizer que você não era a princípio. Não, eu acho que dentro de casa não, assim, a gente sempre teve um jogo legal, eu e minha mãe, mas não, mas a coisa da encenação não existia, é engraçado, né? Mas sobre a coragem, é, eu sempre fui muito educado para ser muito passivo, assim, no sentido de não brigar, de não arrumar confusão. Mas, Diplomático. exato. Só que eu acho que naquele Uhum. momento eu já estava perdendo tanto que eu não tinha mais nada para perder, entendeu? Então, como a ideia era legal, eu tinha conseguido consolidar ela também em canções que eu amava e que eu achava demais, e num texto que também era muito interessante, eu falei, Uhum. se eu Vamos perder, botar para jogo. o máximo que vai acontecer é uma produtora dessas não querer trabalhar comigo, mas elas já não querem mesmo, porque eu não faço teste. Então, eu vou estar no mesmo ponto, assim, sabe? É, mas foi importante também ter essa iniciativa, assim, de colocar e de mostrar e de fazer o espetáculo. Foi E aí veio o jogo da vida. isso. E aí, o Jogo da Vida foi um espetáculo que o elenco meio que me encomendou, porque eles não queriam eles iam comprar um texto da Broadway e aí eles queriam fazer um texto deles. E aí eu sugeri a gente fazer em processo colaborativo, que a gente começasse a fazer o espetáculo a partir de improvisação. Foi um espetáculo que a gente queria trabalhar humor. Eu estava no ano de 2018, como eu falei, testando muita coisa, me testando também como direção, que não era algo que eu só tinha feito antes no nome do espetáculo. Então foi um ano que eu aprendi muito. E aí foi interessante também pensar no jogo da vida como uma possibilidade de como um processo colaborativo também não se transforma em algo que vai perdendo o interesse das pessoas ao longo do fazer, sabe? Mas você estava influenciado um pouco pelo antimusical, a primeira etapa. Eu estava totalmente influenciado pelo nome do espetáculo e pelo antimusical. Eu estava no ar, a gente tinha acabado de ganhar o prêmio do humor, então eu estava assim, o humor é tudo, vamos ser um espetáculo que é engraçado, sim, isso tem muito valor e ele vai ser incrível. O E jogo da vida é inspirado no Off-Broadway, não é? não, o nome do espetáculo O é nome do uma, espetáculo, não, desculpa, Jogo da Vida. o jogo da vida, não. Porque eu lembro que tem um espetáculo Off-Broadway daquele. Não é igual, é diferente. Mas é aquele. Eu esqueci o nome. É sobre o detetive, o jogo detetive. Ah, é? Eu não sabia. Que inclusive tem essa questão da interatividade, de Ai, você gente, já quero até saber qual é. decidir quem matou quem no cômodo. É um jogo. Só Já que quero a saber cada qual é. sessão tem um. Mas tem um nome desse espetáculo que foi realmente feito. Quero saber, Como um não. jogo assim, de tabuleiro. Não tinha. Eu, na verdade, queria fazer o edredom assim. Ele seria. Porque o texto que deu origem ao edredom era um conto que eu escrevi para um concurso também. E ele era daqueles contos assim: se você quer que a criança se entenda como menina, vá para a página 3. Se você quer se ele se entenda como Ah, então menina. isso já estava. Então, isso já estava no seu processo criativo, já tinha essa ideia que você queria desenvolver, Isso, só que quando eu fui fazer o edredom, eu não consegui criar textos tão grandes a ponto de das pessoas de poderem ter escolher. alternativa. Então, Mas todos você super pulou para o lado da aventura na televisão, né? A linguagem do documentário, o documentário televisivo total, dublado.
Porque o que aconteceu? Como eu fiz em formato de cena curta, para transformar o espetáculo, você vai suando. Então, o edredom é muito fragmentado, né? Ele tem uma parte que fala que é o ponto de vista do peixe da história. É uma cara, o edredom, eu acho que é o meu espetáculo tese do folclore urbano carioca. Porque tem tudo, cara. Cultura shopping é muito Rio de Janeiro. Hoje por isso, de certa forma, porque isso da criança que fica em casa assistindo televisão, a aventura dela não é tanto na rua, é ali naquele documentário que você, como você diz no texto, que você começa a se perguntar por que eu estou assistindo, mas eu estou assistindo esse Animal Planet, esse negócio aqui. Total, é E tem o isso. ponto de vista do peixe, o ponto de vista da criança, é muito É. legal. E de como a compreensão da criança é meio fragmentada também. Às vezes ela tá estudando, ela tá vendo televisão ao mesmo tempo, aí toca o telefone, ela entra no WhatsApp. Tem muito disso lá. Isso era uma coisa que eu Nessa aproveitei época, muito. nessa época nem tinha tanto o WhatsApp e o Instagram não bombando como hoje, né? Que é mais um item de distração, É uma de loucura. fragmentação. É uma loucura, né? A gente tem. Hoje em dia a gente entende o mundo. Cara, novela é uma coisa muito louca, cara. Se você for pensar, como é que você consegue compreender dramaturgicamente uma narrativa que se propõe a ser clássica e que do nada a novela para, entra um comercial e aí volta o comercial, a novela. Sabe, entra a... Além de ser uma obra aberta, né? Que vai caminhando conforme a galera decide mudar. Não está funcionando, e aí muda. Exato. Eu acho muito louco o comercial, né? Como a gente conseguiu também absorver esse código, sabe, do Uhum, comercial. Porque se for pensar, uhum. é um código. A gente entende que tem uma vinheta que a novela para, e aí você assiste um outro conteúdo audiovisual que não faz parte daquela obra. No Super meio. apelativo. Cara, eu fico tipo assim, a gente chegou realmente num nível de fragmentação e agora nem se fale, tipo, com o YouTube. YouTube, eu não consigo ver mais que 5 minutos. Cara, o TikTok agora é uma plataforma que você só pode produzir vídeo de 15 segundos ou 1 minuto. Então, assim, Uau! qual vai ser o próximo passo? A gente faz aqui, vídeo de 1 segundo? Eu não sei. Eu não sei. Uma novela em vídeos de 10 segundos, sei lá, uma coisa assim. Total, muito doido. Mas enfim, voltando, tá vendo? A gente já vai longe, ó. E aí, tá falando do jogo da vida. E aí eu queria Jogo da dizer vida. que foi muito legal, eu amei ter feito. Eu acho um espetáculo muito bom, mas que não recebeu o reconhecimento que eu acho que deveria. Eu acho que É. tem muito a ver com a época mesmo. Foi 2018, né? Foi 2018. É. Que ali foi muito rápido. Em 2018 eu estava também na alegria de fazer, passou aí Leandro Muniz fazendo A Vida Maior Musical Era e demais. Tropicalinha. Nossa, São duas demais. peças que eu amo demais. Mas assim, foi um ano que chegou no fim do ano, deu aquela virada. Foi muito pesado, né, Flora? E eu lembro que a gente estava ensaiando 70 um dia. Foi num domingo, assim, né, que saiu o resultado das eleições, a gente parou o ensaio, acabou o ensaio. Vem cá, garoto. E a peça nova? Conta pra gente. Como é que tá sendo esse processo criativo? Desde o Edredom que eu quero fazer um outro espetáculo. Do nada, Flora, em dezembro do ano passado eu fui assistir Minha Mãe é uma Peça 3. Amo. Que era lindo, assim, eu adoro o Paulo Gustavo, acho incrível. Acho ele um puta humorista e empreendedor. E aí chegou tem uma cena que o marido dele passa com os filhos. E, cara, veio o espetáculo. Ah, é verdade. E aí o nome da peça chama Dois Pais, que é a história de uma criança que é adotado por dois pais. Um deles é surdo e a peça é toda bilíngue, ela é em português e libras. E o outro pai, ele é drag. E, Amo. e a história é que, na real, esse outro pai, que é drag, ele também trabalha com botânica e tem um jardim na casa deles, no apartamento. Eles moram no térreo, mas tem um jardim, um espaço aberto. E aí as pessoas do condomínio mandam uma mensagem para eles de que eles vão precisar destruir o jardim. As plantas que estão crescendo estão abalando as estruturas do prédio. As raízes, É né, que estão maravilhoso. crescendo.
E aí eles começam uma jornada de entender o que está acontecendo até eles chegarem à conclusão de que eles não estão querendo tirar, eles não estão querendo destruir o jardim, né? Eles estão querendo destruir aquela concepção de família, aquelas pessoas. E eu nunca fui tão literal, na verdade, mas nessa eu tô fazendo questão de ser bem literal, de falar. Eu me apaixonei por Libras durante os 70, porque eu fiquei muito amigo de uma intérprete e comecei a interpretar durante o Explode Coração. Eu vi. E eu acho que foi um momento muito bonito, assim, para todo mundo. E aí eu tive muita vontade de fazer um espetáculo em Libras. É a Karina, que é a intérprete do 70, que também está dirigindo Libras no meu espetáculo. E partiu também muito disso, né? Porque o edredom, ele já era bem físico, né? E aí, quando eu fui fazendo o Itaú Cultural, que a gente teve intérprete, a intérprete falou, eu nem interpretei muitas partes, eu apontei para você porque você já estava fazendo. Eu acho também que é importante a gente falar sobre esse tipo de coisa e desses temas urgentes, né? Acho que isso cara, acho que isso é urgente. Mas assim, você já escreveu a peça e agora está trabalhando em cima das Libras, da adaptação para colocar Libras na linguagem, ou você está construindo junto, você tem só mais ou menos assim a ideia e está construindo o texto junto com a partitura corporal? Eu tenho. Eu já escrevi o texto e agora estou trabalhando retrabalhando ele para Libras, porque é uma língua que tem uma gramática e ortografia. Ortografia não, uma gramática e sintaxe própria. Então, tem muitas coisas que não existem em Libras. A compreensão de metáforas é bem diferente da nossa. Então, tem várias coisas que eu vou alterando, mas eu já Que é um escrevi. mega aprendizado para você também. E vai ser para a gente quando a gente assistir. Total. Acho que vai ser muito legal. Eu tô tentando também tornar o mais próximo possível, assim, porque a intérprete me manda o texto traduzido em Libras e depois traduzido de Libras para português. E é muito É um interessante, trabalho. porque, cara, decorar isso é muito difícil. Por exemplo, tem uma hora que ela fala, eu estava... piscina, fundo, casa, apartamento, atrás, sabe? Não tem os nossos conectivos. Então, tá É sendo outra ordem. interessante readaptar também. Tô curtindo muito. E é difícil, mas acho que vai ficar muito legal. Mas olha, vai ser com certeza mais um trabalho de grande satisfação e que vai te abrir portas assim que você nem imagina. Não, e a gente vai ter mesmo. muito. Que bom que você existe, que bom que você existe nesse mercado, que bom que você é artista e entrega a sua arte para o mundo. Essa é a maior contribuição que você dá pra gente, com todo esse amor que você é. Obrigado, Flora. Fico muito feliz de poder estar dialogando com você. Acho que a gente precisa... Me identifico muito com você no teu trabalho, porque acho que você também é uma pessoa extremamente resiliente. Acho que você... eu adoro pessoas que são resilientes, pessoas que lutam e vão atrás, apesar de qualquer não que tenha levado. Então, gosto muito disso em você e isso me inspira muito também, porque a gente saber que tem pessoas perto que estão nessa busca faz com que a gente sinta que, de fato, a busca é tão importante quanto o resultado. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, porque é isso também, a gente artista se alimentando disso, de coisas que ainda não estão prontas e que a gente fica assim, elas precisam sair e a gente tem que se reconhecer um no outro, assim, dando força mesmo, né? Do Sim. tipo, tá tudo incerto lá fora, mas aqui dentro tem projetos lindos que precisam ser levados à frente. E eu não sei se eles vão ser digitais, se vão ser no TikTok, se vão ser no Reels, se vão ser no teatro mesmo, assim que possível, mas eles têm que ser levados adiante. A gente tem que arrumar maneiras de trocar esses processos e só de ouvir você falar, já tive ideias aqui e outras perspectivas de continuar fazendo, de botar mais fé mesmo, assim, tipo, não, cara, continua escrevendo, daqui a pouco mais uma coisa te inspira e aquilo dá uma liga, aquilo que você falou na primeira parte da live
uma coisa, uma pecinha que chega e faz aquela ligação entre todos os pontos do projeto. Beijo! Beijo, te amo muito. Amo você, Florinha.